E aí, camaradas, tudo bem com vocês? Hoje quero convidar vocês para a gente fazer uma leitura junta desse livreto aqui, ó, chamado Fatos Fundamentais sobre a Questão Palestina, da editora Memo, que é do Monitor do Oriente Médio. Eu acabei comprando esse livro, Palestina, 4.000 anos de História, e recebi esse livreto como brinde. Um livreto que inclusive está disponível para download no site da editora, no site do Monitor do Oriente Médio. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, na descrição do áudio, quem for ouvir aí pelo Spotify. E então nós vamos fazer essa leitura em duas partes. É um livreto pequenininho, né? Ele tem 36 páginas. A ideia nossa é fazer a leitura em duas partes, então eu leio metade essa semana, e semana que vem eu posto o restante para a gente estar conhecendo um pouquinho mais sobre a Palestina. Por mais que a gente leia, por mais que a gente procure sempre as informações, é muito difícil, muitas vezes, tanto conhecimento de uma forma tão compilada. E esse livreto aqui me mostrou bastante coisa a respeito da Palestina, que até então eu não conhecia, né? Aspectos históricos, então ele faz essa pegada bem interessante. Ele foi escrito pelo Dr. Mohsen, não sei se assim pronuncia, Mohamed Saleh, que é professor associado de Estudos Palestinos e História Árabe Moderna. Ele foi publicado não tem muito tempo, e então ele traz bastante coisa que a gente vai fazer a leitura então, tá bom? Então vamos lá, convido para vocês, antes da gente começar então, quem não se inscreveu, se inscreve no canal, dá aquela força para a gente conseguir ter mais gente conhecendo um pouquinho, né, da questão da Palestina, os assuntos da biologia, que é o propósito desse canal também. Claro que em função da necessidade, da urgência de discutir a questão palestina, a gente tem falado bastante coisa aqui, vários vídeos inclusive censurados, mas a gente vai resistindo, tá bom? Então se inscreve aí, compartilha, dá o like, deixa seu comentário aí, vamos dar o engajamento que auxilia bastante nessa nossa luta. Então vamos lá. O nome Palestina é designado à região sudeste do Bilad al-Sham, isto é, Síria, Jordânia, Palestina e Líbano. Situa na costa oriental do Mar Mediterrâneo, oeste do continente asiático. A região conecta os continentes da Ásia e África. A Palestina também se distingue pela proximidade com a Europa. Suas fronteiras são, ao norte, o Líbano, noroeste, Síria, leste, Jordânia e sul, Egito. A área da Palestina histórica é de 27.000 km². A região desfruta de um clima mediterrâneo moderado. A terra da Palestina está entre as partes habitadas mais antigas do mundo. Segundo as descobertas arqueológicas mais recentes, trata-se da primeira região a vivenciar a transformação da vida humana primordial do sedentarismo à cultura agrária, há quase 11.000 anos, 9.000 a.C. A cidade mais antiga do mundo, Jericó, foi fundada na Palestina em torno de 8.000 a.C. Desde então até nossos tempos, a Palestina sobreviveu como pátria de diversas civilizações ricas e fascinantes. A Palestina possui um lugar especial no coração de todos os muçulmanos. Trata-se, segundo o Corão, de um local sagrado e abençoado. É lar da mesquita Al-Aqsa, que representa a primeira Qibla, direção das orações islâmicas, segunda mesquita consagrada na terra por Alá Todo-Poderoso, Deus, e a terceira mais sagrada para o Islã. Também é a terra de Al-Isra, isto é, viagem noturna. A este reino sagrado, o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, foi levado por uma jornada miraculosa. É a terra de profetas. Muitos dos profetas mencionados no Corão nasceram, cresceram e foram sepultados nessa terra. Que a paz esteja sobre todos. De uma perspectiva islâmica, trata-se da terra da congregação e ressurreição, centro das terras que abrigam o Islã. A Palestina é lar de um povo justo e vitorioso, que preserva em seu coração a verdade até o dia da ressurreição, conforme a crença islâmica. A terra da Palestina é também local sagrado para judeus e cristãos. Os judeus a consideram a terra prometida, ponto crítico de sua história e local de descanso de seus profetas. Os centros de seus lugares santos estão em Jerusalém e Hebrom, Al-Khalil. Os cristãos a consideram berço de sua religião, pois Isa, Jesus, que a paz esteja com ele, nasceu lá
e conduziu sua missão nessas terras. Os grandes marcos para o cristianismo são Jerusalém, Belém e Nazaré, na Palestina. Os muçulmanos também adotam a história e legados dos profetas Davi, Salomão, os profetas dos israelitas e seus veneráveis antepassados, que governaram a Palestina por um período sob a bandeira do monoteísmo. A legitimidade de sua hegemonia sobre a Palestina foi transferida aos muçulmanos porque estes foram os responsáveis por defender o monoteísmo após os primeiros profetas, e desde então mantiveram essa missão. Durante seu domínio sobre a Palestina, a atitude geral dos muçulmanos, em particular sobre Jerusalém, foi civilizada e embasada na tolerância, coexistência, justiça e benevolência em relação a todas as religiões, etnias e status sociais distintos, ao garantir os direitos de judeus, cristãos e outros, protegê-los e impedir quaisquer atos de injúria ou injustiça contra eles. Além disso, os muçulmanos abriram as portas aos seguidores de outras religiões para participarem, em condições de igualdade, na construção da civilização islâmica. Entretanto, historicamente, a atitude geral de outros governantes sobre a Palestina foi negativa, de modo a coibir a coexistência entre as fés, oprimir seguidores de crenças distintas e tentar expulsá-los, como fizeram anteriormente os romanos, cruzados e outros conquistadores, assim como a ocupação israelense hoje. O povo mais antigo a habitar a Palestina e deixar sua marca sobre a terra foram os cananeus, oriundos da Península Árabe há cerca de 4.500 anos. Portanto, a primeira denominação da Palestina foi Terra de Canaã. Os palestinos contemporâneos são descendentes dos cananeus, povos do Mediterrâneo, isto é, povos do mar, e filisteus, além das tribos árabes que se uniram a essa genealogia posteriormente. Embora diversos povos tenham governado a Palestina, o povo nativo dessa terra continuou a habitá-la ininterruptamente. A grande maioria abraçou a fé islâmica. Ao fazê-lo, adotou o idioma árabe como língua franca. Desse modo, a identidade islâmica da Palestina é ininterrupta desde as conquistas islâmicas em 636 d.C., até os dias de hoje. Apesar da expulsão à força de grande parte da população pela ocupação israelense em 1948. A reivindicação judaica aos direitos históricos sobre a Palestina não é equivalente às reivindicações de árabes e muçulmanos. De fato, os filhos e filhas da Palestina histórica habitaram e desenvolveram as terras locais por mais de 1.500 anos antes dos filhos de Israel estabelecerem seu Estado. Os palestinos continuaram a habitar a região ao longo do domínio israelense, e mesmo durante os períodos nos quais a relação judaica com a terra foi rompida. Os judeus dominaram partes da Palestina, nunca o território pleno, por aproximadamente 4 séculos, de 1000 a 586 a.C. Seu domínio dissipou-se, como ocorreu em outras potências estrangeiras, como os assírios, persas, egípcios, gregos e romanos, enquanto o povo palestino permaneceu firmemente enraizado em sua terra. Fora o breve intervalo de 90 anos durante o período dos Cruzados, o domínio islâmico de 1.200 anos sobre a Palestina representa o mais longo da história da região, 636 a 1917 d.C. A capacidade do povo judeu em assentar-se na Palestina foi efetivamente inexistente por cerca de 1.800 anos, de 135 d.C. até o século XX. Durante esse período, os judeus não mantiveram qualquer liderança civilizacional ou política sobre a Palestina. De fato, seus ensinamentos religiosos ortodoxos proibiram o retorno à região, como demonstrado por pesquisadores e acadêmicos judaicos, incluindo o renomado Arthur Koestler. Mais de 80% dos judeus contemporâneos não possuem qualquer relação com a Palestina ou sequer são descendentes dos filhos de Israel. A origem de grande maioria dos judeus contemporâneos retorna ao povo Khazari Askenazi, que habitou a região do norte do Cáucaso e converteu-se ao judaísmo durante o século VIII d.C. Desse modo, caso os membros da comunidade judaica desejem
invocar seu direito de retorno a uma terra em particular, seria as áreas originalmente habitadas por seus antepassados diretos, em lugar da Palestina. Além disso, a reivindicação judaica, a sua associação histórica com a Palestina, é questionável diante do fato de que a maioria dos filhos de Israel recusou-se, segundo a história, a seguir Moisés em seu êxodo à Terra Santa. De modo bastante similar, a maioria recusou-se a retornar à região quando Ciro, o Grande, imperador da Pérsia, conquistou a Babilônia e ofereceu ao povo judeu salvaguarda para então retornar. O movimento sionista, que buscou estabelecer um Estado judeu na Palestina, deve sua existência à mobilização pró-sionismo dentre cristãos europeus desde o século XVI, em particular protestantes, que realizaram campanhas consecutivas para impor o assentamento judaico às terras palestinas. Entre outros fatores para o avanço do sionismo moderno, está o fracasso do iluminismo judaico, Haskalah, em assimilar a população judaica às sociedades nas quais residia, além da ascensão de ideologias ultranacionalistas e constituição dos Estados-nação na Europa. No século XIX, a emergência da questão judaica, notadamente no leste europeu, e a opressão russa aos judeus agiram como catalisadores para as ambições sionistas na Palestina. Em seus esforços para alcançar o objetivo de criar um Estado judeu na Palestina, os sionistas utilizaram bons contatos e recursos de alguns de seus correligionários, que adquiriram, com o tempo, certa posição de influência na Europa e nos Estados Unidos. Além disso, um grande número de nativos europeus e americanos resistiu à chegada de imigrantes, judeus oriundos do leste europeu, e agiu efetivamente para encaminhá-los a qualquer outro lugar. O estabelecimento da entidade sionista para cumprir um papel de Estado tampão, apoiado pelo colonialismo ocidental, em particular britânico, representa o ápice da ameaça sionista ocidental, ao inserir-se no coração das terras árabes e islâmicas. A criação de Israel dividiria o mundo islâmico na Ásia e África em duas partes dissociadas. Seu objetivo seria então obstruir a unidade islâmica e enfraquecê-la. Desse modo, poderia garantir que o mundo árabe e islâmico permanecesse dividido e incapaz de qualquer renascimento, orbitando efetivamente um contexto de subserviência como produtor de matéria-prima, e consumidor de commodities ocidentais. As chances de o Estado sionista manter sua estabilidade e expansão em um ambiente hostil residem na garantia de que os Estados árabes ao redor permanecem fracos, fragmentados e subdesenvolvidos. Da mesma forma, a possibilidade de ressurgimento de uma nação ou comunidade islâmica também é dependente de uma habilidade para encerrar a ocupação sionista na Palestina. A Organização Sionista Mundial, OCM, foi fundada na cidade de Basileia, Suíça, em agosto de 1897, sob a liderança de Theodor Herzl. A entidade sionista ligou-se imediatamente aos projetos coloniais do Ocidente. Fracassou, porém, em obter qualquer ganho substancial até o fim da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. O movimento sionista é um movimento racista, fundado com base no fundamentalismo e nacionalismo judaicos. A condição para seu sucesso depende da abolição dos direitos dos árabes palestinos sobre suas terras, sua expulsão e substituição. Não há diferenças essenciais entre as várias correntes do pensamento sionista, seja secular, socialista, religiosa ou política. De fato, todas as correntes do sionismo se unem em torno do objetivo comum de estabelecer uma pátria para o povo judeu. A Grã-Bretanha adotou o projeto sionista e, em 2 de novembro de 1917, emitiu a Declaração Balfour, que prescreveu o estabelecimento de um lar nacional judaico na Palestina. Em setembro de 1918, o empreendimento britânico conquistou a ocupação plena das terras palestinas. Desse modo, contradisse suas próprias promessas de liberdade e independência feitas aos árabes sob a liderança do Sherif Hussein ibn Ali. Além disso, dividiu as áreas em Al-Sham e do Iraque entre as esferas de influência britânica e francesa, conforme o acordo de Sykes-Picot.
assinado em maio de 1916, que planejava internacionalizar as terras palestinas. Em abril de 1920, a Grã-Bretanha adquiriu domínio sobre a Palestina em virtude do Acordo de San Remo. Também conseguiu incluir a Declaração Balfour em seu mandato colonial sobre a Palestina, medida reconhecida pelo Conselho da Liga das Nações em julho de 1922. Durante o período de sua ocupação sobre a Palestina, de 1918 a 1948, a Grã-Bretanha abriu portas para a imigração judaica. O número de habitantes judeus aumentou subitamente de 55 mil em 1918 para 646 mil em 1948, isto é, de 8% para 31,7% da população. A ocupação britânica também encorajou a aquisição de terras, de tal modo que a propriedade judaica aumentou de aproximadamente 500 mil para 1,7 milhão de dúnums. Um dúnum equivale a 1.000 metros quadrados. Isto é, de 2% para 6,3% das terras palestinas. Tais benefícios eram encaminhados aos colonos judeus, principalmente por iniciativa das autoridades britânicas e não palestinas. O povo palestino conseguiu, apesar de condições severas e grande sofrimento, permanecer firme em sua terra ao longo de 30 anos, mantendo seu status de maioria demográfica, 68,3%, e de controle sobre a maior parte das terras, 93,7%. Entretanto, os sionistas conseguiram, com a ajuda ativa e salvaguarda da ocupação britânica, estabelecer suas próprias instituições sociais, econômicas, políticas e militares na região. Em 1948, haviam estabelecido 292 assentamentos e construído uma força militar de aproximadamente 70 mil membros de grupos terroristas como Haganah, Irgun e Stern, em preparação clara para a constituição de seu próprio Estado. Embora as políticas das grandes potências do Império Britânico, como a Palestina, estivessem muito além de sua capacidade de defesa, o povo palestino conseguiu rejeitar a ocupação britânica e o projeto sionista, e, portanto, reivindicar sua independência. Os movimentos nacionalistas e islâmicos, sob a liderança de Haj Amin al-Husseini, encabeçaram diversas iniciativas políticas que incluíam mobilizações de massa e levantes populares. O primeiro destes foi o Levante de Jerusalém, em 1920, segundo de insurreições similares como os distúrbios de Jaffa, 1921, a revolta de Al-Burak, 1929, e os levantes de outubro de 1933. O movimento Hijadia, sob liderança de Ezzedine al-Qassam, assumiu um papel importante na resistência. Sob pressão de revolta palestina de 1936 a 1939, a Grã-Bretanha viu-se forçada a emitir o Livro Branco de 1939, prometendo permitir a existência de um Estado palestino independente dentro de 10 anos, além de proibir transferências de terras palestinas a colonos judeus, salvo circunstâncias excepcionais, e restringir novas ondas de imigração judaica dentro de 5 anos. As autoridades britânicas, no entanto, traíram tais promessas em novembro de 1945, com a declaração de Ernest Bevin, e o projeto sionista viu-se revigorado sob os auspícios dos Estados Unidos da América. Em 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, emitiu a Resolução 181, recomendando a partilha da Palestina em 2 estados, árabe e judeu, com cerca de 54% das terras destinadas ao segundo deles e 45% ao primeiro, e 1% referente à área de Jerusalém, destinada ao status de corpus separatum sob regime especial internacional. Dentro do próprio contexto da ONU, as resoluções da Assembleia Geral, contudo, não são vinculativas. Além disso, a Resolução 181 contradizia princípios básicos sobre os quais a ONU foi fundada, em particular, o direito dos povos de desfrutar da liberdade e da autodeterminação. Além disso, o povo fundamentalmente afetado, isto é, o povo palestino,
jamais foi consultado, fora o fato da opressão representada pela concessão da maior parte das terras a uma minoria imigrante judaica, que deteve regiões mais estratégicas e produtivas. Os sionistas anunciaram a criação de seu Estado, Israel, na noite de 14 de maio de 1948. Conseguiram, então, derrotar os exércitos árabes, o que refletiu um modelo de má liderança, coordenação fraca e inexperiência por parte das autoridades árabes. Para piorar a situação, algumas dessas forças árabes estavam sob influência colonial. Os sionistas conquistaram cerca de 77% das terras palestinas, 20.770 km², e expulsaram à força 700 mil habitantes de um total de 925 mil palestinos, para além da área da qual estabeleceram seu Estado. A população palestina era estimada então em 1,4 milhão de palestinos em toda a Palestina. Os sionistas destruíram a maioria das aldeias palestinas e executaram ao menos 34 massacres. Quanto ao restante da Palestina, a Jordânia oficialmente anexou a Cisjordânia, 5.876 km², enquanto o Egito impôs sua administração à região da faixa de Gaza, 363 km². A ONU assentiu com a integração de Israel à entidade internacional sob a condição de que permitisse o retorno dos refugiados palestinos às suas casas e aldeias, das quais foram expulsos. Entretanto, até hoje, Israel recusa-se em absoluto o cumprir dessa demanda. Trata-se de um Estado fundamentado sobre opressão, racismo e fanatismo religioso. É uma entidade sem quaisquer fronteiras oficiais ou constituição. Logo, contradiz os mais notáveis aspectos de um Estado civilizado moderno. Então, encerro por aqui, metade da nossa leitura, e a gente se vê numa próxima leitura para fechar esse livro aqui que eu recomendo, e novamente, está disponível para download gratuito no site do Monitor do Oriente Médio. Até mais, camaradas!